A partir desse momento entra no ar o programa Olharão para Aquele que Transpassaram, produzido e apresentado por nosso bispo diocesano, Dom Antônio Carlos Cruz Santos. Oh, mana, deixa eu ir. Oh, mana, eu vou só. Oh, mana, deixa eu ir para o sertão de Caicó. A caminhada da Diocese de Caicó, inserida na comunhão com toda a Igreja de Deus, presente no mundo inteiro. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, último final de semana do mês de agosto, mês das vocações. A Igreja está celebrando a liturgia do 20º domingo do tempo comum, Dia Nacional do Catequista. Ouçamos o Evangelho que a Igreja nos oferece nesse final de semana. Mateus 16, 13 a 20. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. E aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Então Jeremias lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, esta passagem é uma passagem chave para o Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas. Nós vemos essa passagem em Marcos 8, Lucas 9 e Mateus 16. Nesses três evangelhos nós percebemos que a vida de Jesus ela vai num ritmo até essa cena. E a partir dessa cena ela toma outro ritmo. O Evangelho de João tem outra dinâmica. E o que nós vemos? Nós vemos um momento em que os discípulos estão seguindo Jesus, Jesus está pregando, curando, expulsando demônios. É o reino de Deus se manifestando. Porque Jesus ele é a própria encarnação do reino de Deus. Quando nós estamos falando de reino, o reinado de Deus é o jeito de Deus conduzir a história. Só que essa cena em Cesareia de Filipe é uma cena chave. Porque Jesus pergunta: o que estão dizendo de mim? E nessa hora, os discípulos começam a dizer o que falam de Jesus. Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. O que o povo até esse momento percebe é que Jesus é um profeta no meio do povo, que tem traços de João Batista, que tem traços de Elias, que tem traços de Jeremias, de algum dos profetas. Ainda o povo não percebe que há alguém mais do que um profeta, que é o Filho de Deus. Também na nossa vida, nossa experiência de Deus, nós vamos aprendendo a partir da experiência dos outros. A catequese ela entra pelo ouvido. A evangelização entra pelo ouvido. A gente escuta o que os nossos pais nos falaram, o que aprendemos na igreja, a experiência de outras pessoas que nos precederam. Mas só isto não basta. Um dia nós precisamos dar a nossa resposta. A resposta a partir do encontro que a gente faz com o Senhor. Por isso que Jesus pergunta: e para vocês, quem eu sou? Ou, e vós, quem dizeis que eu sou?
E Pedro dá uma resposta belíssima. Pedro, ele é a imagem da igreja. Nessa hora, quando Pedro professa, quando ele expressa a sua fé, é a igreja a profissão da sua fé. A igreja é que somos todos nós. Qual é a resposta de Pedro? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então Pedro, a partir de tudo aquilo que ele ouviu dos outros falarem, de tudo aquilo que Pedro trazia da tradição judaica, mas a partir da sua experiência com o Senhor, ele é capaz de dizer quem é Jesus para ele. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E o que Jesus disse? Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, aquilo que a gente descobre de Deus não é uma descoberta acadêmica pelos livros. Um dia, mais cedo ou mais tarde, a gente vai descobrir aquilo que o próprio Deus está nos revelando se a gente se abrir à revelação de Deus. Pedro, nessa hora, se abre à revelação de Deus e percebe que ali está alguém mais do que um profeta. É o Filho do Deus vivo. Eu gosto muito dessa cena do Evangelho, que me lembra a primeira viagem do Papa João Paulo II ao Brasil. O Papa João Paulo II esteve no Brasil 3 vezes. A primeira viagem foi em 1980. Primeira vez que um Papa vem ao Brasil. Ele tinha sido eleito Papa em 78, vem em 80. E foi justamente esse Evangelho que João Paulo II pregou em Belo Horizonte, no que hoje nós chamamos na Praça do Papa, e era a missa para com a juventude. Eu era jovem naquela época e ainda me lembro de trechos da homilia, como aquela homilia de João Paulo II alegrava o nosso coração de jovem. E dizia São João Paulo II, a vida de um jovem depende da resposta que ele dá a esta pergunta. Para você, quem eu sou? A qualidade da nossa vida cristã depende da resposta que nós damos a essa pergunta. Quem é Jesus para nós? E não é uma sabatina teológica, não é uma sabatina catequética, mas é uma pergunta de amor. É aquela pergunta que o namorado faz para a namorada, que o esposo faz para a esposa, que aquele que ama faz para a pessoa amada. Para você, quem eu sou? Ou em outras palavras, o que é que eu significo na sua vida? Que lugar eu ocupo na sua vida? E a resposta vem do fundo do coração. Não pode ser uma resposta meramente acadêmica. Nós recolhemos aquilo, mas o que significa para nós? Que bonita experiência. Cuidado que a gente pode passar a vida inteira falando de Jesus a partir daquilo que os outros falaram e não a partir daquela experiência que nós fizemos com o Senhor. Porque a experiência com o Senhor é sempre uma experiência de encontro. Papa Francisco, citando o Papa Emérito Bento XVI, ele fala, Jesus não é uma ideia, Jesus é uma pessoa. E uma pessoa que a gente estabelece uma relação. Essa profissão de fé de Pedro, que é a profissão de fé da igreja, é a expressão da relação de Pedro com Jesus, da sua igreja com seu Senhor, dos discípulos com seu mestre. E como consequência desta resposta de fé, Jesus dá uma missão a Pedro. Diz, por isso eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Pedro se torna pedra a partir dessa experiência de fé que ele tem, da sua profissão de fé. Mas a profissão de fé de Pedro é uma profissão de amor, porque o Deus que nós cremos é amor. Então, crer em Deus que é amor, é crer no amor. E crer no amor significa amar. Como eu amo a Deus, como o amor de Deus me faz amar o outro, toda a criação.
como o amor de Deus inspira o meu amor. Até que ponto o meu amor é expressão do amor de Deus. Esta é a profissão de fé de Pedro. Por isso Pedro se torna pedra, imagem da igreja. Assim é a igreja. A definição mais simples, mais elementar de igreja é essa, é a comunidade daqueles que se reconhecem como filhos do Deus Pai, irmãos em Jesus Cristo, no mesmo e único Espírito. Constantemente o Senhor faz essa pergunta a todos nós que somos igreja. E a igreja será igreja de Jesus Cristo na medida que ela responde. Professa com a boca aquilo que ela vive no coração. Essa experiência de que Jesus é o nosso único Senhor. Ou seja, que não tem mais ninguém que conduza a nossa vida a não ser Jesus. Que a gente deixe a nossa vida ser conduzida por Jesus. E que o jeito de Jesus conduzir a nossa vida, conduzir a nossa história, que nós chamamos de reinado de Deus, deve ser o nosso jeito de nós conduzirmos a nossa vida e a nossa história. E assim, estarmos ligados ao Senhor, a sermos aqui na terra uma antecipação daquilo que viveremos plenamente nos céus. Esta é a imagem belíssima da igreja. Por isso todos nós poderíamos nos perguntar, afinal de contas, qual fé verdadeiramente nós professamos? E essa fé que nós professamos nos leva a ser uma igreja do jeito que Jesus quer? É o Espírito de Jesus que conduz a nossa vida, a minha vida, a vida da igreja? Eu estou ligado a Cristo e uno todas as coisas em Cristo? Ou eu estou desligado de Cristo e por isso me desligo de tudo e desligo as coisas de Cristo? Rezemos, portanto, nesse dia que estamos celebrando o dia do catequista. E quero nesse momento agradecer ao papel dos catequistas nas diversas comunidades. A palavra catequese quer dizer fazer ecoar. É uma caixa de ressonância, é um alto-falante. Ela faz ecoar por toda parte justamente essa fé que nós professamos. Quero agradecer a esses homens e mulheres, jovens, adultos, senhoras e senhores, que fazem ecoar por toda parte que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que Ele é o nosso único Senhor, que esse é o princípio da nossa igreja. Por isso nós queremos ser igreja de Jesus Cristo. Que assim seja. E, gente, nessa segunda parte, nós continuamos estudando o momento catequético. Estamos estudando esse material da CNBB, Sou Católico, Vivo a Minha Fé. E hoje nós vamos entrar no tema dos sacramentos. Vimos a liturgia e agora entramos nos sacramentos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, é dito: eles eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. O que é sacramento? O sacramento é sinal visível da graça invisível de Deus. Um sinal pleno. Ele contém a graça, que significa um sinal eficaz, pois comunica a graça que tem. Então, nos sacramentos, nós vemos por trás daquele sinal algo muito mais profundo, a graça de Deus invisível. Nós olhamos para o pão e para o vinho e vemos uma realidade muito mais profunda, o corpo e o sangue do Senhor. E assim, esse princípio vale para todos os 7 sacramentos. A vida inteira de Jesus foi uma liturgia, ou seja, um culto agradável ao Pai e uma vida dedicada à salvação da humanidade. Nosso rito também deve expressar e manifestar nossa vida. Então, no rito também nós vivemos esse mesmo espírito. Assim como Jesus é a imagem visível do Deus invisível, conforme Colossenses 1, nós somos, enquanto discípulos de Cristo, a ser testemunhas do que Ele habita em cada um de nós e entre nós. Então, a igreja, ela se torna também um sinal visível de uma realidade muito mais invisível,
a realidade do reino de Deus. Vejamos, portanto, os sacramentos, vida de Cristo para a sua igreja. Os sacramentos da igreja são a realidade viva e que nos entusiasma, motivo de continuação de graça para os católicos. Nos sacramentos, a promessa divina de estar presente em nós, revelada em Cristo Jesus, torna-se mais próxima, faz-se quase visível e palpável. Ela penetra em nosso coração e suscita uma resposta ativa, que nos liberta e nos faz testemunhas do amor de Deus e membros vivos da igreja. Então, nos 7 sacramentos, nós percebemos essa presença visível, palpável de Cristo no meio de nós. Os 7 sacramentos. A celebração dos sacramentos abrange as principais etapas da nossa existência como cristãos. O nascimento e a entrada na igreja, que é o batismo. A passagem da infância para a maturidade da fé, a crisma. A alimentação e a bebida, força e sustento na caminhada, a Eucaristia. O retorno à casa paterna quando abandonamos, o sacramento da reconciliação. O compromisso com a construção da família e da comunidade eclesial, o matrimônio. E o sacramento da ordem. A enfermidade e a velhice, a unção dos enfermos. Todos esses acontecimentos importantes da vida são santificados pela graça de Deus através da celebração dos sacramentos que Cristo nos deixou. Então, os 7 sacramentos, eles abrangem todas as etapas da vida de um cristão. Os sacramentos de Cristo e da Igreja. Os sacramentos, eles são encontros pessoais com Cristo e sinais de salvação. Esses encontros se realizam através de sinais sensíveis e visíveis que Jesus nos deixou. Nos sacramentos, é saciado o nosso anseio por vida plena. O próprio Jesus nos comunica a vida divina e sua plena comunhão com o Pai. Toda a vida cristã se desenvolve em torno dos sacramentos, especialmente do sacramento da Eucaristia. Ao longo de sua história bimilenar, são 2000 anos de caminhada, a Igreja foi discernindo que dentre suas celebrações litúrgicas existem 7 que são, no sentido próprio da palavra, sacramentos instituídos pelo Senhor. O batismo, a confirmação ou a crisma, a Eucaristia, a penitência ou reconciliação, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Jesus não é apenas o autor dos sacramentos, mas também o seu ministro, é ele que executa. É Cristo quem, através dos ministros da Igreja, batiza, consagra, perdoa, cura. Além dos sacramentos, dos 7, também tem os sacramentais, que fazem parte da liturgia da Igreja. São instituídos pela Igreja em vista da santificação dos fiéis, da consagração de certos estados de vida, da invocação da proteção de Deus em circunstâncias muito variadas da vida cristã. Entre os sacramentais, figuram em primeiro lugar as bênçãos. Nós temos a bênção das pessoas, da mesa, dos objetos, dos lugares. São sacramentais. Além dos sacramentos e dos sacramentais, existem muitas outras manifestações da piedade dos fiéis e da religiosidade popular, que circundam a vida sacramental da Igreja, como a veneração das relíquias, as visitas a santuários, as peregrinações, as procissões. E nós aqui no Seridó percebemos como é importante para a vida do nosso povo as procissões, a via sacra, as danças religiosas, o rosário e as medalhas. Por trás de todos esses sinais, sobretudo dos sacramentos, tem a ação santificadora do Espírito Santo. O Espírito Santo está ativamente presente nos 7 sacramentos.
É pela ação do Espírito Santo que o mistério pascal de Cristo, o mistério da sua morte e ressurreição, transforma a vida dos cristãos e da comunidade eclesial. Por isso nós podemos dizer que os sacramentos são, primeiro, sacramentos de Cristo, pois foram instituídos por Ele como obras-primas de Deus, realizando assim a nova e eterna aliança. Podemos também dizer, são sacramentos da Igreja, uma vez que existem através dela, da Igreja, e para ela, para a Igreja que somos nós, para aqueles que acreditam. Eles edificam a Igreja e dependem da Igreja. Terceiro, são sacramentos da fé, pois eles comunicam e sustentam a fé, que é necessária para a reta e eficaz celebração. São sacramentos de salvação. Eles comunicam a graça de Deus, da qual são sinais. São sacramentos da vida eterna. Eles celebram o mistério do Senhor até que ele venha e comunica a vida de Deus ao ser humano. Portanto, os sacramentos não eliminam na Igreja ou nos fiéis a sua condição humana. Antes, eles purificam e integram toda a riqueza das palavras, dos sinais e dos símbolos do mundo e da história, fazendo acontecer em todos os tempos e lugares a salvação realizada por Cristo. De uma forma bem sintética, minha gente, essa é a teologia que está por trás dos 7 sacramentos. A partir do próximo programa, nós vamos passar cada um dos 7 sacramentos. Minha gente, quero partilhar a minha agenda dessa semana. Então, neste sábado, dia 26, estou em Natal, na casa das Filhas do Amor Divino, fazendo um trabalho de reflexão com as leigas associadas às Filhas do Amor Divino, sobre um tema bonito, sobre Maria e o leigo na igreja. Maria na vida dos leigos. Nesse sábado à noite já dormirei em Lagoa Nova e amanhã pela manhã, às 7h30, presidirei a Eucaristia em Lagoa Nova, no encontro diocesano dos diáconos com suas esposas. Então, a manhã inteira estaremos em Lagoa Nova. Começaremos com a missa às 7h30, depois teremos uma manhã de reflexão e vamos encerrar com almoço. E às 7h da noite presidirei a Crisma em São José do Seridó. Essa semana seguinte estarei por aqui, com aquelas reuniões formais. Na quarta-feira estarei em Lagoa Seca o dia todo com os franciscanos, a Ordem dos Frades Menores, lá em Lagoa Seca, refletindo, ajudando-os a preparar o capítulo que eles terão, como formar e gerir em vista da vida fraterna e da missão. Esse é o tema da reflexão deles. É a partir do tema de Emaús, permanecer conosco. Está ajudando a refletir por onde eles estão, por onde eles querem caminhar, como podem chegar. Na quinta-feira, dia 31, teremos a abertura da festa do Sagrado Coração em Jardim do Seridó. Começa o festejo Jardim do Seridó. E este ano, por causa do ano mariano, nós vamos receber lá do Santuário Nacional de Nossa Senhora do Sagrado Coração uma imagem de Nossa Senhora do Sagrado Coração para colocar no Santuário do Sagrado Coração. E a imagem da Nossa Senhora do Sagrado Coração justamente é Maria apontando para o coração de Jesus. Será muito interessante naquele santuário a gente chegar e encontrar Maria apontando, olha, é para aquele coração que nós temos que olhar. É daquele coração que brota todo o amor. Ali está a fonte. Isso na quinta-feira. Na sexta-feira, dia 1º, deverá acontecer lá em Barra de Santana uma audiência pública com as lideranças do nosso estado para tratarmos da questão da barragem de Oiticica. E a igreja, junto com outros organismos, estaremos lá presentes. E à noite, às 7h da noite,
estaremos todos na matriz de Santo Estevão. Presidirei a Eucaristia, celebrando em ação de graças pelos 80 anos de vida do Padre Edmundo Cágera, que ele comemora no dia 2, mas vamos antecipar para o dia 1º, e 50 anos de sacerdócio do Padre Edmundo. E nesse dia, oficialmente, será dado a ele o título de Monsenhor, dado pela Santa Sé. Dia 1º. Esta é a minha programação. Até a próxima sexta-feira, 1º de setembro. Vamos concluir o nosso programa rezando pelos nossos aniversariantes do nosso clero. Dia 28, nós temos o aniversário do diácono Manuel Cassiano da Rocha. Lembrando que não foi mencionado no programa anterior, mas no dia 21 celebramos o aniversário natalício do padre Carlos Adriano, vigário paroquial de Parelhos. Então nós queremos encerrar esse programa nesse último domingo do mês vocacional, nesse Dia Nacional dos Catequistas, rezando por toda a igreja, pelos nossos catequistas, para que possamos fazer ecoar a palavra de Deus em todo lugar, em toda parte. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que a perfeita discípula, a Mãe de Deus, a nossa mãe, a filha de Santana, a mãe de todos os vocacionados, possa nos ensinar a fazer tudo o que seu Filho nos disser. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja sempre convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santana, padroeira de nossa diocese, abençoe-vos o Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana para todos e todas, permaneçamos em paz e que a alegria do Senhor seja a nossa força. Graças a Deus. O Sistema Rural de Comunicação apresentou o programa Olharão para aquele que transpassaram, a voz da Igreja. Oh, mana, deixa eu ir. Oh, mana, eu vou só. Uma produção do Departamento de Evangelização da Diocese de Caicó e a apresentação do nosso Bispo Diocesano, Dom Antônio Carlos Cruz Santos. Um bom fim de semana a todos.